Isso não é um teste. Esta é uma revelação do Senhor Deus do céu. O homem, diante do júri, começou a narrar o sonho profético que havia tido. Descrevia que um anjo de cabelos loiros, acompanhado de uma espada de fogo, lhe apareceu em mais de 3 ocasiões, que lhe ordenava que conseguisse muitas mulheres para se casar, quanto mais jovens, melhor. Todos na sala ficaram surpresos com a segurança que ele tinha ao declarar tudo isso. Mas ele continuou dizendo que inicialmente se recusou, mas que assim que o anjo o visitou pela 3ª vez, ameaçou-o dizendo que se ele não fizesse, o mundo que ele conhece agora seria destruído. Assim como este caso, existem muitos outros onde homens afirmam ser visitados por seres celestiais para cometer atos atrozes e desumanos. Mas hoje vou te contar a história de Warren Jeffs, que se passava por profeta para milhares de pessoas para convencer seus seguidores a entregar suas filhas para que se casassem com ele. Graças a essa farsa, ele conseguiu se casar com mais de 80 mulheres e não só isso, chegou a abusar de centenas de menores de idade na frente de uma congregação inteira. Este homem, ao confessar tudo o que havia feito, as pessoas começaram a conhecê-lo como o profeta diabólico. Warren Stitt Jeff nasceu em 3 de dezembro do ano de 55 em Sacramento, isso na Califórnia, no seio de uma família muito religiosa. Sua mãe, Marilyn Stitt, passava o dia todo na igreja ajudando e convidando as pessoas a ouvir a palavra de Deus. Seu pai, por outro lado, também era um homem muito devoto. Ele dava aulas para os mais jovens, mas quando educava Warren era muito rigoroso e ao mesmo tempo severo. Desde pequeno, ele o orientou para que também fosse crente da Igreja Fundamentalista de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Sua infância, apesar disso, não foi fácil. Seus colegas de escola o intimidavam e zombavam dele por causa da religião que professava. Ele sempre buscava manter um perfil discreto para evitar bullying. E durante toda a sua adolescência, ele não conseguiu fazer nenhum amigo ou se relacionar com pessoas fora da igreja. No entanto, ele sempre foi muito respeitoso com as pessoas ao seu redor. Seus pais, apesar de não lhe darem toda a atenção que uma criança precisa, ensinaram-lhe a sempre ser cordial e humilde para poder ganhar a confiança dos outros. Isso principalmente para que ele se desenvolvesse melhor no ambiente da igreja e, acima de tudo, se mostrasse para todos como uma família honrada. O pai de Warren, Woodland Jeffs, conseguiu um cargo de presidência na Igreja Fundamentalista de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias no ano de 86. Ele ganhou este cargo pelo seu notável esforço e empenho. Esta nomeação foi uma grande conquista para ele e sua família, já que apenas 8 pessoas haviam recebido esta honra. Para entrar um pouco mais no contexto, deve-se dizer que esta igreja foi fundada no início do século XX. Em seus primeiros dias, era muito criticada porque uma das características que mais se destacavam era a prática da poligamia. Desde então, acreditava-se que era uma das maiores seitas de Estados Unidos, mas sua popularidade começou a diminuir quando as pessoas começaram a considerá-la como uma religião a mais. Por fim, a poligamia foi banida em 1890, pois esse tema trazia muitos conflitos dentro e fora da igreja, mas em algumas áreas da América ainda praticavam esse tipo de práticas. Para Rulon Jeff, a poligamia ainda era bem vista em sua igreja. Começando sua presidência, ele fez muitas coisas para as pessoas, ele fazia doações, ajudava as pessoas que não tinham casa, dando-lhes abrigo e comida. Sua família era a mais beneficiada, obviamente, pois ele ganhava um salário muito considerável e toda a congregação estava muito agradecida pelos mudanças que ele havia feito na igreja, além do que ele roubava. Quando ele estava certo de que havia ganhado o carinho e a admiração das pessoas, ele começou a fazer várias mudanças um pouco estranhas ou muito estranhas. Marilyn, sua esposa, foi a primeira a notar como o poder estava mudando-o completamente. Rudolph se justificava dizendo que agora a igreja era sua esposa e tinha que estar mais atento a ela do que a sua família. Todo ano ele ordenava a seus seguidores que lhe entregassem uma filha e, se ela fosse digna dele, tinha que se casar e conceber rapidamente vários filhos com ele. Para muitos, tudo isso era muito estranho. Então, ele também começou a incentivar seus seguidores masculinos a tomarem diferentes mulheres e as transformarem em suas esposas. As meninas e jovens
não podiam recusar, pois Rudon se encarregava de manipulá-las e dizia-lhes que se não aceitassem este pedido, poderiam ir para o inferno. Já no ano de 2002, Rudon tinha mais de 20 mulheres casadas e de mais de 60 filhos. Em algumas ocasiões, ele abusava até de suas filhas e com elas tinha mais descendentes. Era um total depravado. No mesmo ano, ele morreu de uma doença e tudo ficou a cargo de seu progenitor, Warren Jeffs, que também seguiria o mesmo caminho, seria igualmente doente ou até mais. Ele era naquela época conselheiro do líder da igreja. Apesar de não terem um bom relacionamento, pai e filho, ele o considerava como sua mão direita e o obrigava a permanecer ao seu lado quando tinha relações, intimidade com suas seguidoras. Warren, ao ver tudo o que seu pai fazia, desenvolveu uma grande admiração. Ele prometeu que após sua morte, ele continuaria a honrar seu nome, ou seja, continuaria com a mesma perversidade. Semanas depois, a igreja o nomeou o sucessor de Rudon, dando-lhe o título de presidente da igreja. Seu primeiro mandato era que, a partir daquele momento, seria reconhecido como o presidente, profeta, vidente e revelador, bem como a cabeça da organização dos membros adultos masculinos da igreja. Naquele ano, ele conheceu Naomi Jessop, uma das viúvas de seu pai. A mulher se aproximou dele para pedir ajuda, pois havia ficado completamente sozinha, ou se pode dizer, viúva e sem recursos para suprir suas necessidades e as de seus filhos, que eram, portanto, irmãos de Warren. Todas aceitaram, exceto duas mulheres que ainda amavam Rudon. Quando elas se recusaram a tomar esse sujeito como marido, Warren decidiu expulsar uma delas e proibir a outra de se casar novamente. Naomi sempre esteve ao seu lado. O homem dizia que ela era uma de suas favoritas, então a fez sua confidente e sua mão direita. Como líder, o homem era o único autorizado a casar. Os casais dentro da igreja, mas não apenas decidia se deveriam se casar ou não, também emparelhava as pessoas e realocava as mulheres para estarem com outros homens já casados. O número de seus seguidores era tão grande que se acreditava que ele já controlava grande parte de Colorado City, Arizona, Houston e Utah. A grande maioria das mulheres já se tornaram suas esposas, sendo um total de 78 cônjuges apenas para ele. E aqui a grande questão é como ele mantinha todas as mulheres com quem se casou. A resposta é que, ele possuía imóveis e construções para seus seguidores. Tinha a quantia de mais de 100 milhões de dólares investidos nessas propriedades. A mão de obra era obtida gratuitamente de seus seguidores, incluindo crianças que realizavam o projeto das construções. Além de ser dono de todas essas propriedades, ele pedia a cada um de seus membros masculinos para doar entre 500 e $1.000 por mês para continuar pertencendo ao seu culto. Quando eles se recusavam a pagar ou não completavam a quantia de dinheiro, Warren os ameaçava dizendo que se encarregaria de tirar seus filhos, seu trabalho e os expulsaria de sua comunidade. 3 anos após se tornar presidente da igreja, já havia imposto um temor em seus seguidores. Sabiam de seu grande poder, não apenas tanto financeira como espiritualmente. Ele falava com eles e contava sobre seus sonhos proféticos para que doassem mais dinheiro e até chegou a dizer várias vezes que precisava ter intimidade com cada uma das jovens da congregação para que o culto não caísse em pecado e o mundo não ardesse em chamas. O homem não estava satisfeito com toda a riqueza que possuía, como se nota. Ele também começou a fazer planos para poder tirar centenas de reais do governo. Uma de suas estratégias foi fazer com que as pessoas que eram devotas a ele falassem sobre o quão bom ele era e o quanto ele as havia ajudado espiritual e economicamente. O governo, ao saber como Warren estava trabalhando, ou supostamente saber, quis atribuir-lhe um programa de assistência nutricional suplementar. A ideia era que as pessoas recebessem um cartão de débito com mais de $100 para que pudessem gastá-lo em despensa e comida. No entanto, alguns desses cartões, então, adivinha? Foram direto para os bolsos do Warren. Ao ver como as outras iam para outras mãos, ele teve a ideia de comprar um armazém e se associar a empresas para que as pessoas que usassem o cartão apenas comprassem exclusivamente nos postos onde as pessoas de a igreja fosse administradora. Warren podia fazer o que quisesse e, como você pode perceber, ninguém lhe dizia nada. Seu pai lhe ensinou habilmente a manipular e enganando pessoas sem precisar se esforçar tanto
E assim foi como, graças ao exemplo que seu progenitor lhe deu desde a infância, este depravado pôde obter tudo o que queria sem que ninguém o impedisse. Para o governo, para suas esposas, para seus seguidores e para as pessoas que ouviam falar de Warren, ele era um Messias que foi enviado por Deus, hipnotizava a todos quando descrevia como, nas noites, o Ser Todo-Poderoso falava com ele e lhe dizia o que deveria fazer para impedir o fim do mundo. Mais de uma década sendo como um herói para muitas pessoas, até que um dia essas mesmas começaram a abrir os olhos finalmente e perceber o charlatão que ele era e todas as coisas erradas que fazia. Graças à maior consciência das pessoas sobre suas ações, o jogo de Warren estava quase no fim. No ano de 2005, o homem celebrava a inauguração de um dos seus maiores templos em Eldorado, isso no Texas. Muitas pessoas se reuniram para ver de perto Warren, já que ele estava ganhando mais fama nos Estados Unidos e as pessoas estavam curiosas para saber quem ele realmente era. Meses depois, a polícia recebeu uma ligação de uma suposta menina que dizia ter 16 anos, mas que aos 15 foi obrigada a se casar com um homem de 50 anos, com quem também teve um filho fruto deste abuso. Ela enviou sua localização, mas quando os agentes chegaram ao templo, os residentes disseram que essa mulher não existia. Permitiram que ele entrasse no prédio para inspecioná-lo e eliminar qualquer dúvida. Ao entrar, notaram que tudo era muito normal. Havia pessoas orando, outras apenas conversando, lendo a Bíblia. Ao saírem, apenas desculparam-se e foram direto para a delegacia para rastrear a chamada. Mas quando finalmente o fizeram, a chamada era em Rosita Swinton, uma área muito distante da igreja de Warren. Ainda assim, vários dos policiais ficaram pensando neste lugar e nesta igreja. Sim, embora ninguém pudesse confirmar se a chamada era uma brincadeira, os agentes começaram a focar na congregação que haviam visitado, ficaram à parte atentos a Warren, procuraram em arquivos algum histórico de crime, mas nunca encontraram nada até 27 de março do ano 2007, onde a Procuradoria-Geral do Arizona ouviu que Warren havia retornado para oficiar uma cerimônia de casamento em uma casa móvel que era usada como capela para casamentos. Os oficiais se prepararam para interceptá-lo de uma maneira tranquila e começar a interrogá-lo, mas misteriosamente a celebração foi cancelada. Várias fontes afirmam que para o ano de 2006 Warren começou a ter um perfil baixo, pois não comparecia às cerimônias de batizados, casamentos ou funerais. Todos estavam estranhando essa situação, mas o homem apenas mandava seu braço direito dizer a eles que estava doente e precisava se recuperar. Mas o que ninguém sabia era que desde o ano de 2004, o Federal Bureau of Investigation o tinha na mira, pois um de seus sobrinhos apresentou uma denúncia contra ele, pois havia abusado intimamente quando ainda era uma criança. Não apenas Warren havia cometido essa abominação, Brent, seu sobrinho, afirmou que ele incentivava seus seguidores a se aproveitarem dele e de seu irmão mais novo. Quando isso aconteceu, o irmão de Brent se encorajou a apresentar acusações, mas um dia depois de ter declarado tudo o que havia sofrido na sua infância, acabou tirando a própria vida. Warren permanecia desaparecido, mas as acusações contra ele só aumentavam. Apareceu outra acusação um ano depois que seus sobrinhos testemunharam o que acontecia dentro da igreja em junho de 2005. Saiu uma declaração no Arizona. Estas foram anônimas, pois ainda tinham medo do que o homem era capaz de fazer a eles e à sua família. Vários testemunhos surgiram dizendo que haviam sofrido de agressão íntima, de agressão sexual, desde pequenos por parte desse monstro e seu culto. Inclusive, uma menina de 14 anos falou sobre seu casamento forçado com um jovem de 19 anos. Ela descrevia o quanto implorava para que ele esperasse pelo menos até ela completar a maioridade, porque sabia que estar com ele seria como uma verdadeira tortura. Warren nunca ouviu os apelos da menina. Ela acabou se casando e, como ela disse, viveu com seu marido como dentro de um verdadeiro inferno. As declarações não paravam. As histórias terríveis não paravam de chegar às instalações dos policiais. Alguns dos membros do culto de Warren começaram a fazer propostas pela difamação de seu líder, mas isso não impediu os agentes de começarem a agir e procurar o suspeito.
Em julho do ano 2005, a Procuradoria imprimiu vários cartazes com o rosto do falso profeta, oferecendo mais de $10 mil para quem tivesse informações sobre ele. Graças a toda a divulgação, encontraram o paradeiro de um dos irmãos de Warren, que foi preso sob suspeita de abrigar um fugitivo. Quando investigaram seus pertences, perceberam a grande quantidade de dinheiro que tinham em espécie e em cartões de débito pré-pagas, as mesmas que o governo lhe havia dado a Warren para que ele as distribuísse às pessoas de baixa renda. Embora os policiais façam tudo para extrair informações de Seth, o irmão de Warren, ele continuava resistindo e afirmando que não sabia onde seu irmão estava e que, se soubesse, nunca iria confessar. Os agentes não tiveram outra alternativa senão sentenciá-lo a 3 anos de prisão mais uma multa de 2.500 pesos que, por todo o dinheiro que ele roubava, eu acho que a quantidade era muito mínima, mas enfim. Mais uma vez, no dia 5 de abril agora do ano de 2006, pessoas de Utah saíram para declarar o que Warren havia feito a eles e a polícia emitiu um mandado de prisão contra ele por acusação de crime grave de violação. Tendo todos esses dados coletados com declarações e evidências, Warren Jeffs se tornou no dia 6 de maio de 2006 um dos homens mais procurados pelo Federal Bureau of Investigation. A recompensa passou de $10 mil para $100 mil. Eles emitiram um comunicado para todo o país dizendo que este homem era muito perigoso, principalmente por causa dos seguidores tão leais e armados que ele tinha. Não importa quantas pessoas estavam procurando por ele, Warren voltou a sair para falar com seus seguidores incrivelmente e lavar suas cabeças novamente, dizendo-lhes que as pessoas ruins eram aquelas que estavam difamando e manchando sua honra. Continuava em sua cabeça afirmando que era um enviado de Deus e assim como a Jesus Cristo não acreditavam que era filho de Deus, ele estava passando por isso, mesma situação. Já em 28 de agosto do ano 2006, Warren e sua mão direita, Naomi, estavam a caminho de casa para fazer um churrasco. De repente, um dos trânsitos o parou e começou a fazer perguntas. Notou que eles estavam um pouco nervosos, mas o oficial só os havia parado porque as placas estavam pouco visíveis. Mas antes que o policial os deixasse lá, ele percebeu quem estava no carro. Então, discretamente chamou mais unidades e estas chegaram imediatamente, começaram a interrogar os três, com os três me refiro à esposa e ao irmão, que no final apenas esses dois últimos foram postos em liberdade. As acusações contra Warren foram lidas no júri. Cada um desses crimes lhe dava uma pena de 5 anos à prisão perpétua. Havia muitos oficiais de diferentes estados na fila para dar a ele sua sentença. Primeiro foi com o de Utah, e lá recebeu 3 penas de prisão perpétua por abuso. Em seguida foi levado ao Arizona, onde foi julgado e condenado a mais penas de prisão perpétua. Assim, ele foi preso no condado de Washington, aguardando o julgamento final. A espera foi tão longa que começaram a surgir vários problemas. Um deles era que as principais testemunhas começaram a ter medo e não quiseram depor, e graças a isso esteve a ponto de ser declarado inocente. 4 meses depois, Warren renunciou à presidência da igreja por meio de um e-mail. Os seguidores novamente começaram a fazer campanhas para que ele fosse libertado, porque, infelizmente, até hoje para várias pessoas, Jeff continua sendo um profeta e líder, e prometeram esperar até sua liberdade para continuar ouvindo-o e para que ele supostamente continue iluminando-os. Embora mais provas e testemunhos sobre suas vidas tenham surgido dentro do culto, mais de 10 anos após sua condenação, ainda existem pessoas que acreditam nele e o veem como um Messias. A verdade é que sempre existiram pessoas que afirmam ser enviadas de Deus para cometer ações terríveis em nome deste ser poderoso. Esses apenas espalham medo, ódio contra uma minoria e se aproveitam de pessoas que podem ser facilmente manipuladas. No final, só nos resta ter nosso próprio critério e perceber que o mal existe e pode encarnar em uma pessoa que diz fazer o bem. Mas se você gostou desse vídeo, não se esqueça de me seguir no TikTok e nos vemos amanhã ou na segunda-feira em um novo vídeo. E no TikTok eu posto vídeos todos os dias, posto alguns paranormais, outras histórias de mistério e assim vou mudando.